massacre na casa de detenção em São Paulo na última sexta-feira. Em um período de 26 anos, a população carcerária do Brasil multiplicou 8 vezes. Hoje são mais de 700 Brasil e o país Visionary fiction is a term I started using a number of years ago to talk about the connections between social change and science fiction. It exists at the intersections, recognizing that we need imaginative spaces like science fiction that allow us to imagine beyond what we're told is possible. Eu nunca tinha ouvido falar antes disso. Antes disso, eu não acreditava que não poderia existir um mundo sem prisões. Então, quando você começa a aprender esse mundo sobre ficção visionária, sobre que a gente pode construir um mundo sem dor, que tem outras alternativas, você fica, nossa, como a gente não já tinha pensado nisso antes? All real social change was considered to be an impossibility before people made it a reality. So we need to be able to dream the impossible to build the futures we want. Ficção visionária é a gente pensar no mundo sem prisões, como a gente resolve nossos conflitos sem machucar o próximo corpo, como a gente resolve, conflitos de ações de dor sem polícia, sem punir as pessoas, de um jeito, de uma forma transformativa. Everything in this society tells us we have to be realistic. We have to only try for reform because that's all we can get. That is a method of social control. Quando a gente está falando da prisão, a gente está falando de um sistema de tortura complexo que faz um achatamento do indivíduo no nível físico, emocional, psicológico, econômico, social. É totalmente complexo as formas de achatamento que se faz e que não vai ser uma tecnologia que um coletivo bem intencionado de teatro vai fazer. Eu já saí dessa pira de o teatro vai salvar o mundo. Não vamos nessa, a gente pode fazer a nossa parte. Como eu vim do teatro, a gente mandou o projeto que fomenta o teatro e a gente fez o Fractos Corpografados, que vai tentar olhar de diversas dimensões, sempre a partir do espectro das artes, como é que a gente contribui para esse lugar. Honestly, I think that theater is probably a more natural space for visionary fiction because it is inherently collective. It is inherently both the creation of it, even if it's a one-person play, you can't do that by yourself. You can't act and run the lights and run the sound. It is collectively created and then it is collectively experienced. Então, o primeiro mote do trabalho era: vamos chamar pessoas LGBTQIA+, sobreviventes do sistema prisional, para virem trabalhar como artistas, porque a gente já estava nesse momento de somos artistas, eu posso dizer, você é artista. Pode tentar fazer ela bem mais aberta, assim, para caber para as pessoas, mas sempre... Eu vi o Fly na internet, a gente teve um processo seletivo, passei na primeira seleção, na segunda eu não passei, mas depois me falaram se alguém tivesse desistido, eles iam chamar da sequência as pessoas da lista. E isso aconteceu. Depois de 3 meses que já estava começando esse projeto, me chamaram, apareceu uma vaga. E me chamaram e eu fiquei, estou aqui até agora, até o final. O projeto é um projeto formado era 7 mulheres trans no começo. E falamos nossas vidas, nossos corpos na prisão. E é um processo que eu me identifiquei muito. Esses negócios de teatro, ensaiar ser atriz. E foi muito gostoso eu me descobrir. Tinha uma coisa que eu aprendi com a Maria Galindo quando a gente trouxe ela para cá da Bolívia, que era uma conexão com a memória ancestral, que é o avesso da história colonial das artes.
É como é que a gente consegue colocar essas pessoas em contato com o que foi feito e com o que está sendo feito nessa relação entre arte e prisão. E aí a gente vai propor a 3ª edição do Festival Político de Corpos Rebeldes, onde a gente vai reunir artistas do Brasil todo, porque vai ter gente de Minas Gerais, vai ter gente do Rio, vai ter gente do Rio Grande do Sul, enfim, que tem trabalhos ou que estão debatendo a questão do cárcere, da prisão, que estão dialogando com a questão da luta antiprisional, ou que são feitos por pessoas que saíram da prisão. Porque isso daria uma perspectiva de conexão de que referências é essa que eu vou dar para essas pessoas que muitas delas nunca viram teatro na vida. Tinha uma das nossas acendedoras de sóis que chegou e falou assim, vai ser a primeira vez que eu vou ver uma peça de teatro. Então qual que é essa primeira referência que a gente vai dar? Como que se daria essa escolha? Né? Como dizer também para essas pessoas que a história de vocês, ela é tão potente, tão importante, tão pulsante, que ela dá uma peça de teatro, ela dá um filme, ela é digna de se tornar obra de arte. Só depende da maneira como você olha para ela. Cansa, dói ver quantos dos seus já foram. Dói ter que andar na rua olhando para todos os lados, desconfiando de tudo e de todos. Dói pensar que você pode ser a próxima. E uma das coisas que eu fico pensando também é que tem esse lugar, assim, de a gente fazer uma arte que tenha a ver com os nossos corpos, porque já tá cheio de coisa por aí, tipo, a arte em si, com a maiúscula, que é feita pra gente branca, cis, rica, hétero. Então acho que quando o nosso corpo tá em cena é um lugar de poder e que a gente pode dizer a nossa história, dizer o que a gente tem pra dizer, porque ninguém vai fazer isso pela gente. E do jeito que a gente quer contar a nossa história também, né? Porque também existe toda uma forma de como o teatro deve ser feito, uma forma ideal. E às vezes a gente pensa que no universo do teatro, que tem uma outra linguagem, esses modelos não vão bater na nossa cara, eles batem. Então é legal também a gente jogar um pouco foda-se, né, nos modelos, reinventar os modelos. 20 horas. Aviões começam a passar. Não param de passar. Polícia tá mapeando o lugar. Aqui é carta marcada. De céu. Eu acho importante colocar que esse espaço aqui é muito singular, porque esse tipo de conexão com as pessoas não é comum. Colocar outras pessoas que não as próprias pessoas da companhia em cena, como é o projeto de vocês, não é comum. O ego fala alto pra caramba. E aí a gente fica fazendo teatro para quem é de teatro, para ver quem é que, né, ganha mais prêmio Shell. Enfim, me emociona, porque eu tava cansada de teatro. Essa semana eu tava assim, eu não quero mais, gente. Eu prefiro ter um trabalho que entra às 8 sai às 5 em qualquer lugar, porque não tava movimentando mais nada, assim, sabe? Você entra num modo de qualquer outro trabalho, assim, sabe? Fazendo as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Encontrar vocês dá um alívio. O diretor de palco, o contra-regra, a camareira, né? A camareira que faz as trocas dos figurinos, né? O contra-regra que cuida dos objetos, o maquinista é aquele que sobe, desce, tira, que abre. E pra gente construir esse processo, que eu vou chamar, em termos de organização de metodologia fractal, eu vou achar que a gente precisa de 2 vetores. Primeiro, a gente precisa de formação técnica. Então, eu achava que era meio estranho eu chegar já como diretor para essas pessoas que nunca acessaram teatro e que nunca vão poder me discordar. Porque elas nunca viram teatro, então tudo que eu falar tá certo. Se eu falar, ó, isso aqui, você vai pra lá e faz isso aqui. Ela vai falar, tudo bem, eu vou fazer, porque eu não sei como que é. Mas é um exemplo, é assim, ó. Vem o texto, aqui tem uma deixa, ó. Liz, eu escrevi, ó. Então, a primeira proposta foi a gente chamar provocadores fractais. A gente convidou artistas de diversos coletivos de teatro de São Paulo, coletivos inclusive com longas trajetórias, né? Pessoal do Bonde, pessoal do Bartolomeu, teatro documentário, gente do Teatro Oficina. A gente chamou uma galera
para que essas pessoas pudessem, dando as suas contribuições, compartilhar o que elas entendiam por teatro e quais eram as tecnologias que elas tinham para oferecer para aquelas pessoas. Quando o Murilo disse que vocês estavam falando sobre cárcere, sobre esse tema, assim, me interessou muito, porque, como ele disse, meu último livro é basicamente dentro desse tema, né? Que eu conto a história, ficcionalizo, na verdade, a história de uma fuga de mulheres que aconteceu em 2009, quando 9 mulheres que estavam presas com seus filhos conseguiram fugir pelo portão da frente. Então, muito prazer de estar aqui. Espero que a gente possa fazer uma parada muito bonita. E eu queria que a gente fizesse uma rodinha ali. Pode ser? O meu objetivo é ocupar espaço. Porque aí, nesse primeiro momento, quando a gente fosse começar mesmo o processo de encenação de um trabalho, minimamente as meninas teriam uns repertórios que elas gostaram, porque isso era muito legal. Porque durante o processo era muito interessante que apareciam às vezes pessoas de grupos de teatro extremamente renomados, que dão oficina, que faz fila, assim, para as pessoas entrarem. E elas olhavam pra pessoa do tipo, eu nem sei quem é você. Então eu vou pegar daqui o que me interessa, eu vou pegar daqui o que eu acho legal. Isso era muito interessante, porque elas já estavam fazendo a coisa do terrorismo poético, do atentado de linguagem. Eu escolho o que é a linguagem pra mim e eu construo a partir disso. Há 10 anos atrás, eu, Alexandra Campos Tavares, e ele, Eduardo Jolie, nós encontramos esse livro. Eu li o título e me interessei pelo título abaixo, erotismo, que é o que está escrito aqui. E aí, o homem da livraria virou para mim e falou, leva que é bom, você vai gostar. Eu voltei para casa e contei para ele que eu tinha encontrado esse livro, que eu tinha encontrado esse tema. E aí a gente começou a conversar sobre montar uma peça. Como seria montar uma peça sobre a situação de uma mulher que foi condenada à pena de morte. No meio do processo, a gente se deu conta que eu estava trazendo memórias das minhas experiências na prisão. Dos anos que eu passei trabalhando com teatro, junto com um grupo de homens que foram presos e um grupo de mulheres. E as coisas para mim começaram a ficar muito confusas, porque aí não era mais só ficção, era a minha realidade com as experiências que eu tinha vivido naquela época. A gente tentou vários teatros para poder entrar em cartaz e não conseguíamos pauta para nenhum, parece que o tema não interessava para as pessoas. Debater prisão, debater pena de morte. As pessoas queriam ver outra coisa, nós não queríamos falar dessa problemática. E aí a gente teve a ideia, na verdade o Edu teve a ideia, a gente foi andando na São João, ali no centro de São Paulo, a gente estava vendo uma obra em construção e a gente viu uns containers, sabe container que traz carregamento de produtos e tudo? E a gente teve a ideia de fazer a peça dentro do container. E aí a gente começou todo um esquema de organizar e levamos essa proposta para o Parque da Juventude. E aí a gente colocou o container no espaço onde era o pavilhão 9. Depois dessa temporada, a gente fez uma turnê dentro dos presídios femininos. Foi o recorte que a gente fez, a gente queria falar com as mulheres. E a gente fez essa turnê para levar essa experiência e conversar com as mulheres, se fazer sentido essa organização que a gente estava tentando colocar no mundo. Então a gente, quando recebeu esse convite, a gente falou, bom, faz 7 anos, né, da estreia até hoje, que eu não faço, que o Edu, a gente não se move nesse material. Então a gente organizou uma proposta, que é, a gente reorganizou os materiais em quadros do espetáculo, só que a gente não tem uma linha lógica. A gente não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. A gente tem alguns materiais que são a linguagem do espetáculo, né? Os objetos, eu aqui, ele, o som, vocês aqui. Essa organização é a organização que o espetáculo foi feito. E aí a gente pensou
em convidar que vocês façam as escolhas das ordens do que vai acontecer aqui hoje. Então vocês vão escolher, momento a momento, o que vem depois. Vocês topam? Acho que era isso que ele está tentando, né? Tipo, através da linguagem da arte, como dar acesso a algumas sensações que nunca vão ser, tá? Mas para quem nunca teve contato, nunca quis ir no presídio, através de uma peça que não pode ter acesso, para começar a pensar pelo menos sobre, sabe? Começar a se aproximar um pouco, porque é uma questão de todos nós, né? Tem gente que não quer mesmo olhar para isso. E aí ficou olhando e falando, nossa, Gato, se na primeira formação, que quando eu estivesse aprendendo teatro, eu tivesse visto essas referências totalmente diferentes, totalmente com outras, né? Com vários formatos diferentes, com propostas diferentes, com linguagens diferentes, tem uma riqueza nisso. Eu sempre falo disso, né? Que eu falo, nossa, tipo, as escolas de teatro, elas são mutiladoras, assim. Né? Eu lembro que na minha juventude, na época como jovem de periferia, eu não conseguia achar espaços para contar as histórias que eu estava vivendo naquele momento. Mas naquela época eu queria muito fazer isso, eu queria muito fazer teatro. E aí, para eu poder fazer teatro, eu tinha que não ser eu. Eu tinha que ser outra coisa, ou eu tinha que fingir ser outra coisa, porque eu tinha que caber naquela caixa, né? E ver como que a possibilidade da gente poder viver esses encontros, essas formações que elas estão vivendo, elas mostram que a gente tem outras formas de fazer, que a gente não precisa abrir mão de si para nada, né? E muitos momentos dessa apresentação de hoje me remeteram a isso, assim, de como que a gente, desses lugares, e que tem a ver com o sistema prisional mesmo também, né? Que fica fazendo você fazer escolhas entre você e a vida, né? É sobreviver ou não viver. São as escolhas que você tem, assim. Tatu na cadeia, tatu na cadeia. Fecha a cadeia, fecha o raio, fecha o raio. Nunca tinha ouvido falar disso, teatro, prisões. Nunca tinha ouvido nada disso. Eu descobri tudo isso aqui. Isso aqui, de 2 anos pra cá, tá sendo muito novo pra mim. Bom, eu sou o Vicente Concílio, eu sou professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, mas eu sou de São Paulo. Toda a minha formação foi aqui na cidade de São Paulo e foi justamente nos anos finais da minha graduação em teatro que eu fui atrás de realizar um estágio em alguma atividade cultural, artística envolvendo teatro dentro do sistema prisional. Nesse processo eu já tinha ouvido falar do trabalho do diretor Jorge Spínola. O Jorge Spínola trabalhava no Carandiru, o Carandiru ainda existiu, né, até 2000, 2001. Jorge começou a trabalhar, né, no COC, o Centro de Observação Criminológica, que era uma ala dentro do Carandiru. E aí lá ele começa a trabalhar com alguns textos do Ariano Suassuna, ele monta o Alto da Compadecida. Nesse processo ele começa a agregar atores e atrizes, né, no projeto junto com ele. Então chega o Sérgio Oliveira, chega a Alexandra Tavares, que é uma pessoa importante porque ela foi uma mulher, uma atriz que conseguiu autorização para trabalhar como, né, parceira de cena num presídio masculino. E o interessante é que nessa peça existia uma figura feminina, que é a Compadecida, e que eles precisaram substituir pelo Anjo Gabriel. Já nesse trabalho, a gente já vê uma questão implícita ao gênero, à identidade, que é difícil lidar para um grupo de homens fazerem, né, uma peça e assumir a personalidade de uma mulher
dentro do teatro, né? Dentro de uma elaboração artística. Naquele momento, eles não conseguiram atravessar essa problemática, né? E aí é por conta dessa mudança também que começa a se questionar na próxima montagem como que seria trabalhar sobre a perspectiva de um papel feminino. E aí, por conta do destino, eu acabei conhecendo o Sérgio e eles estavam abrindo essa perspectiva de trabalhar com uma mulher, né? E daí aconteceu esse encontro e aí eu acabei entrando no projeto um pouco também para suprir essa relação do que era a convivência entre os gêneros, né? Esse conflito de gênero foi muito interessante, porque dentro da própria estrutura do processo, a gente tinha muitas conquistas a fazer, sabe? Então, era um tipo de trabalho que a gente conseguiu, do meio do processo para o final, conseguir ter um contato físico entre eu e aqueles homens, né? De tocar na mão, porque no começo a gente não podia nem se relacionar com, né? Era a distância, então teve todo um trajeto de conquistar e retomar as relações humanas. Eu fui roubado desde o ventre da minha mãe. Roubaram minha alimentação. Roubaram minha educação. Eu fiquei sem opção. Eu cresci. Eu me envolvi. Infelizmente, eu virei um marginal. Meu nome é Adriano, sou lá da comunidade do Jacarezinho. É uma comunidade, eu acho que todos aqui devem conhecer através da mídia, né? Eu tenho certeza que não é na página cultural, sim, entendeu? E lá, como eu falei, eu cresci, me envolvi, e lá eu fui parar num sistema penitenciário, onde minha cadeira é 78 anos, e de lá eu fiquei preso 17 anos, 15 direto e 2 eu fiquei indo e voltando. Eu fui condenado, mas eu nunca fui ressociado. 4 horas da manhã, eu me encontrava acordado, tentando buscar a realidade dos fatos, mas a alegria, ela nunca teve naquele lugar. Para mim, eu acho que eu não fiquei preso, eu vivi, eu me achei, sabe? Porque eu era tratado como 3 coisas depois do nada. Eu olhava a tristeza em cada rosto, na esperança de poder viver. Porque nós estávamos enterrados vivos, no cemitério macabro, no cemitério clandestino, onde o sistema te joga. Ele nem quer saber. Quando eu me senti artista, foi quando eu comecei a fingir e mentir, né? Dizendo, porque o meu objetivo na cadeia sempre foi fugir, né? Em todo lugar que eu chegava eu queria fugir. Inclusive eu entrei para o teatro porque eu queria fugir, né? Me falaram que por baixo de um palco que tinha lá na antiga penitenciária, passava uma manilha de esgoto grandona, né? Que daria para fugir, porque tinha tido 20 e poucos presos que tinham fugido pela manilha. Então o único jeito de eu entrar nesse espaço físico era entrando para a aula de teatro. Tá vendo que ele não quer saber? Ele não quer saber. Preto, favelado, imagina as presidiários. Confia em mim, cara. Eu tive bons professores. E foram eles? E me ensinaram que o teatro pode ser usado como instrumento de transformação. Aí eu comecei a entrar, participar das aulas, aí fui gostando. E os professores foram me fazendo ter esse amor à arte. E eu, resumindo, eu tentei essa fuga, mas felizmente ela não deu certo. Aí eu não fugi com o corpo, mas eu terminei fugindo com a mente, né? Que é a maior liberdade que o ser humano pode ter, é a liberdade de pensamento. Basta de guerras! Basta de escravidão! Basta de famintos! Basta de prisão! Basta de tortura nas prisões! Porque o homem não nasceu para arrastar correntes, mas para piadas. A arte nos ajuda a se tratar a vida.
Eu venho do teatro, o meu pé de origem lá, nas artes, ela tem a ver com a relação do teatro. Então, me sinto também muito mais confortável em fazer os meus hackeamentos de terrorismo poético dentro da alçada das artes da cena. Então, a minha proposta de produzir uma ficção visionária era fazer uma peça de teatro. Vamos fazer, porque inclusive era mais fácil, na hora de convidar as pessoas, que a linguagem fosse uma linguagem hegemônica, mesmo que no fazer ela não se desse dessa forma. Mas era mais fácil a gente dizer para as pessoas, olha, estamos chamando pessoas sobreviventes do sistema prisional para virem fazer uma peça de teatro. É mais compreensível. Onde eu sento ontem, fico sentando aqui em Gaioleiro. Mudou as coisas aqui, mais uma vez aqui em Pinheiros. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida, meu pai? O meu monólogo do começo foi a da minha cena, que é eu na prisão, que eu só podia ficar na cadeia deles se eu guardasse a droga deles de combinado, entendeu? Eles me mandaram muita droga, mais do que combinado. E por causa disso eu perdi meus benefícios. Mas me conta, como é que tá? Pode usar roupa? Como é que tá aqui o raio? A gente pode usar roupinha, tudo, tá suave? Tá, só dia de visita aqui não, né? Mas dia de visita a gente tem que ficar no chão aqui? Não, tá podendo andar normal? Ah, tá. No começo a minha cadeia eu apanhei porque eu acendi um cigarro pra bombageira numa cadeia. Não era uma cadeia de facção, mas tipo assim, dentro da cadeia, cada raio, cada pavilhão é uma cadeia, é um cara que tá na frente, é um preso que domina, entendeu? Pra mandar em todo mundo, que faz as regras. Eu queria acender o cigarro, né, porque eu tava chegando na cadeia, a gente não tem nada lá dentro e a gente quer arrumar alguma coisa lá dentro, um homem pra nos sustentar, que tenha dinheiro, que dê uma vida melhor pra gente lá dentro, não foi nessa intenção. Entendeu? Como alguém pode apanhar porque você botou um cigarro ali pra bombageira independente. Então ele faz a lei o que pode fazer, o que não pode fazer, entendeu? E tinha lugar que eu passava que o pessoal que tava na frente falava que eu não poderia usar roupa de mulher, eu não poderia falar muito. Então a gente é sempre considerada como menos, taxada como menos. Em teatro, se você ensaia isso aqui, você vai apresentar isso aqui. Se você ensaia isso aqui, você vai apresentar isso aqui. Então o tamanho e a grandeza do que vocês vão ter em cena tem a ver com o tamanho e a grandeza do que vocês prepararem aqui dentro. No começo a gente faz assim, e a gente relembra muita coisa, é muito doloroso. E tipo assim, foi também um processo de cura pra mim, né? Tá nesse projeto, porque é coisas que a gente não comenta. Então tinha dia que eu saí daqui e ficava pensativa. E às vezes a gente até agradecia muito a Deus nas minhas orações, porque, né, de eu ter conseguido superar tudo isso, né? De falar nisso sem chorar, porque muitas vezes quando a gente começa a tocar nessas feridas, a gente chora, a gente lembra de coisas horrorosas que a gente passa lá dentro. Então a gente tenta esquecer. E quando a gente começou a fazer esse processo dessa peça de teatro, a gente começou, né, a trazer nossas dores que estão escondidas, fechadas, que a gente não quer nem falar. E foi um processo de cura pra gente falar mais abertamente, sem nos emocionar, sem, tipo assim, foi uma forma de superação. Não, mas eu acho que a gente, um dos aprendizados aqui com o Murilo foi essa questão do hackeamento. Mas eu acho que a gente já tinha feito esse hackeamento, assim, lá naquela situação, né, quando o Sodré não estava mais aguentando voltar para a prisão nos finais de semana, né? E a gente resolveu criar esse coletivo e fazer essa peça como uma das justificativas para ele poder ficar fora no final de semana. É muito irônico, assim, eu passei no Enem, né? Foi muito difícil, né? Eu chegar na universidade porque você tinha um pretexto, às vezes o semestre estava faltando um mês para terminar o semestre, né? Aí a juíza negava a minha ida para a faculdade, dizendo que o semestre já estava terminando. E depois teve problemas assim, eu não saía sábado e domingo. Aí a gente criou também o processo de ensaio para eu ter direito de sair sábado e domingo, o que é um privilégio, porque raros os presos que estão no regime semiaberto que conseguem sair para trabalhar, né? Ou no meu caso, para estudar, de segunda a sexta, né? A gasolina já tá baixando! Brasil, o país da igualdade social! Agora elevador social para todo mundo!
para mim só faz sentido esse trabalho se esse meu ser servir para ecoar as vozes que estão lá, entendeu? E que estão silenciadas. Eu jamais vou falar por ninguém, mas da minha situação de relativo privilégio ali, a gente quer ajudar, e não é ajudar no sentido salvacionista, a gente quer ser uma plataforma para que a cultura produzida lá dentro tenha eco, para que seja possível o Sodré não ter que voltar no final de semana e outras pessoas não terem que voltar no final de semana quando estão de semiaberto, para que outras pessoas sobreviventes do cárcere possam fazer universidade, e consigam se matricular, porque foi uma força-tarefa, assim, lá da Unirio, da UERJ, para a gente conseguir que o Sodré se matriculasse. Família! Se você for olhar para os movimentos sociais, e não são só os antiprisionais não, são todos os movimentos sociais, movimento LGBT principalmente, qualquer movimento que você vai ver, os movimentos são tretados entre si. E por que eles são tretados entre si? Porque a maneira de sustentar esses movimentos ainda é depender do Estado. Aí o Estado joga umas migalhas, cada um para conseguir poder fazer sua frente precisa disputar essas migalhas uns com os outros, e aí nisso vai treta, tem ego, porque a gente é ser humano. Então, eu tinha uma vontade de construir pelo menos um espaço, um evento, onde a gente conseguisse juntar essas pessoas e falar assim, gente, dessa vez vamos só dar a mão. E aí, para dar conta disso, a gente vai aproveitar de um momento extremamente importante, que são os 30 anos do massacre do Carandiru, né? E a importância da preservação da memória disso, que conecta com a proposta da memória ancestral. E a gente vai utilizar desse processo para construir uma performance onde a gente vai juntar 111 pessoas sobreviventes do sistema prisional para lavar uma bandeira verde e amarela manchada de sangue no Parque da Juventude. O massacre foi uma coisa assim desumana, que acabando, tá ficando esquecida no passado, e essa performance veio para lembrar o que aconteceu, para não estar acontecendo mais. Cuidado. Menos. A importância também é lembrar a família daquelas pessoas que estão ali, que até hoje não foram indenizadas, que eles querem esconder o verdadeiro acontecido do dia, que foi muito mais gente que morreu, entendeu? E pessoas que estavam ali que não merecia, entendeu? A gente vem como uma forma de mostrar o errado. Quais foram as importâncias da performance, né, de fazer o Pátria Amada ali no Parque da Juventude? Primeiro era ver as lideranças desses movimentos todas sentadas, uma do lado da outra, trocando ideia, conversando, falando das suas propostas, falando das suas desavenças, podendo ter um espaço ali onde elas realmente iam se encontrar sem ter que disputar nada. Sabe, quando eu falo, gente, até hoje eu não consigo falar do sistema prisional sem me emocionar, enquanto familiar de preso. Aqui a gente só pode falar enquanto familiar, as nossas dores, o que a gente faz para poder mandar o jumbo para vocês, o significado do jumbo, quando fazemos o jumbo para os nossos filhos, marido, irmãos, o alívio, porque a gente está presente quando a gente manda esse jumbo. Porque esse jumbo também custa caro, porque o Estado não dá nenhum suporte para esses familiares, e muito menos para vocês. O que é um preso sem visita? O que é o preso sem receber um jumbo? O que é o preso sem receber uma carta? Porque uma carta é uma visita. A nossa luta, como de outras famílias, de outros movimentos, é gigantesca.
E agora, com o sobrevivente apoiando a luta, a gente tem a esperança maior de que a gente vai chegar em algum lugar. Porque quem estava lá dentro de fato, porque nós somos visitantes, quem está lá e fica anos lá dentro, é que vai trazer a verdade, a real verdade de lá de dentro. Falar de massacre é algo doloroso. Quando se lembra do massacre do Carandiru, se lembra do massacre que as mães de maio se tornaram a existir com muitas dores, mas também com muita garra para lutar. Falar de massacre é continuar os massacres nas periferias, é continuar os massacres nas violações de direitos sobre as vidas dentro da cadeia e fora delas. Isso também é massacre. Violação de direitos é massacre. Por que eles querem que nós esquecemos o nome dos nossos filhos? Por que eles querem arrancar esse pedaço de nós? Não esqueceremos dessa parte amputada, dessa dor que dói como uma fisgada, desse membro que já não existe mais. Esse trabalho não é um trabalho perdido. Os nossos mortos têm voz. Os nossos mortos têm voz. Os nossos mortos têm mãe. Salve as mães guerreiras. Carlos Almirante Borges da Silva. Carlos Antônio Silvano dos Santos. Carlos César de Souza. Claudeli Mar. Cláudio do Nascimento da Silva. Cláudio José de Carvalho. Cosmo Alberto dos Santos. Daniel Roque Pires. Erivaldo da Silva Ribeiro. Francisco Ferreira dos Santos. Francisco Antônio dos Santos. Gabriel Cardoso Oliveira dos Santos. Francisco Rodrigues Filho. Geraldo Martins Pereira, Adelson Pereira de Araújo, Aguinaldo Moreira, Aguinaldo Valério de Alvarez de Oliveira, Nova Silveira Alex Rogério de Araújo. Aí na segunda, que foi a Penha Lei, aconteceu o mesmo processo, né? Porque a gente ensaiava um período, aí estreava para casa, onde vinham todas as pessoas que estavam presas convidadas para assistir. Algumas pessoas de fora, da área de psicologia, do teatro, das universidades vinham. Com essas vindas de fora também vinham os convites. Então algumas universidades convidavam para ir apresentar fora. Né? E aí foi se formando e o grupo também a cada ano abria espaço para outros que estivessem interessados em entrar. Então dentro do COC aconteceu uma certa trilogia, né? Que foi o Auto da Compadecida, a Penha Lei e o Rei da Vela, que aí foi uma espécie de ápice, né? Porque no Rei da Vela o Zé Celso, ele foi assistir. E aí foi um grande marco, né, no Carandiru, assim, que é essa apresentação do Rei da Vela. E os juízas autorizaram que essa apresentação acontecesse fora
do COC, né? Então, chegaram a apresentar, inclusive, no Teatro Oficina. E isso gerou um furdúncio e foi isso que me chamou a atenção e eu ia atrás do Jorge. Aí o projeto acabou porque o COC começou a ser desarticulado e eles foram transferidos para outros presídios espalhados pelo estado. E aí a gente respirou fundo e falou como continuar. E aí o Jorge já tinha um contato com a questão que ele queria trabalhar no sistema penitenciário feminino. A gente levou o projeto para o presídio feminino. Quando a gente estava fazendo Mulheres de Papel, e aí há uma interrupção, porque era uma peça que era para a gente continuar. A gente apresentou pouco e também houve uma questão institucional que interferiu no ciclo de apresentações e aí o projeto miou, né? Quando a gente sai do presídio feminino, né, isso em 2002, o Jorge já tinha agregado, né, por conta dessas pessoas que ele tinha já construído relações desde o COC, desde o Carandiru, então já tinha a Alexandra, o Sérgio Oliveira, eu fazendo estágio, aí outras pessoas que foram se agregando ao trabalho, porque tem essa questão, né, era um presídio feminino, mas... Ok, é bom que essas figuras de atores, atrizes de fora venham para contribuir com o debate, com o trabalho cênico. Então ali, essa galerinha, a gente se juntou e escreveu um projeto que foi o projeto Pulando o Muro. E esse projeto, ao ser aprovado na Lei de Fomento, acabou batizando, né, o grupo de Núcleo Panóptico de Teatro. E esse espetáculo resultou em 111 apresentações de uma peça chamada Muros. E a estreia desse espetáculo aconteceu nos escombros do Carandiru, que estava, né, antes dele virar o Parque da Juventude, antes de acontecer esse apagamento, né, que a gente testemunha hoje, mas nos escombros do Carandiru a gente conseguiu apresentar esse espetáculo. Então o Panóptico começa com esse projeto de unir atores, atrizes, porque a ideia era justamente ter essa troca, né? Então assim, não era o Jorge dirigindo ou ensinando as pessoas que não eram profissionais. Não, era tipo, vamos trabalhar juntas, vamos fazer as improvisações, vai aprendendo aí nessa mescla aí, nessa mistureba que a gente construiu. E aí pôde subverter, por exemplo, tinham homens e mulheres do semiaberto. Dentro do sistema era um grupo só de mulheres, né? Só de homens, dependendo da penitenciária que a gente estava. Então, assim, foi um processo outro de enfim, entender também o que é esse momento da liberdade, né? Depois que a sua vida passou, sei lá, muito tempo tutelada na penitenciária em todas as suas dimensões pelo Estado. CCC, converse com a Cisca. Um serviço 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas dos meses, todos os meses dos anos, todos os anos. Há décadas e décadas de geração em geração em geração de atendimentos em que posso ajudá-la, escutá-la, atrapalhá-la, cuidar. Esse espetáculo, ele nasceu da minha vontade de levar arte para o cárcere. Eu sou muito dessa ideia de, tipo, se as pessoas não podem ir até os espaços que promovem arte, então eu levo a arte até esses espaços, essas pessoas, sabe? Então a gente foi aprovado no edital lá por isso, e aí a gente levou o espetáculo para 5 penitenciárias lá do Sul. Foi bem bacana, assim, a circulação e tal. E no final, quando a gente conversava, eu perguntava, e aí, o que vocês acharam? Como é que
vocês sentirem, que vocês pensaram, sabe? Então, tipo, teve, até conversei com o Murilo hoje, teve em Porto Alegre, a gente apresentou pro semiaberto, e aí teve 2 sessões, né? E a psicóloga estava junto, e dela chegou pra mim e falou depois, chegou uma moça aqui comigo e falou assim, nossa, isso era tudo que a gente estava falando na sessão aquele dia, né? E eu fiquei, pá, que massa que tá chegando, sabe? Eu me chamo Tempestade e fiquei 5 anos presa e trabalhei na judiciária dentro da cadeia durante o tempo que eu fiquei lá, e quando eu saí eu continuei conhecendo o povo, meio doido, inventei a fazer a saidinha temporária, que é para acolher as pessoas que estão saindo de lá para a saidinha, né? A gente leva roupas, leva lanche, e as pessoas, elas são muito tristes lá por tudo, pelo que acontece de ser presa, sair da sociedade, não tem visita, não tem comida boa, não tem nada. Então, quando chega uma coisa assim, que nem você leva um espetáculo de palhaçada, isso é muito maravilhoso, sabe por quê? Por causa que você vai fazer as pessoas esquecerem um pouco daquele lugar e tocar a emoção, porque lá é muito duro as emoções, né? Porque você só tem uma, que você quer ir embora. São mais de 10? Olha, você fez uns negócios aí que eu lembrei totalmente de quando eu saí do sistema. Sabe, aquela coisa de eu vou pra onde? Eu posso ir pra sua casa? Meu, aquilo lá mexe muito com o emocional da gente, porque quem passou, então sabe aonde que é o aperto do talo ali. Se vocês, com esse espetáculo, ir pra lá, eu acho maravilhoso, porque só a gente que olha no olho da presa, mesmo que você não foi presa, você sente a fome de cultura que você fica lá dentro. Você sente a fome de vontade de rir, essas coisas. Eu gostei muito também das partes da formação de maquiagem, de curso de maquiagem. Eu aprendi porque eu passei muito tempo no cárcere e eu já não entendia muito mais como cuidar da minha pele, como me maquiar do jeito correto. O Toxil é uma maquiagem que a gente inventou na cadeia com fumaça de prestar barba. A gente tira a tinta para fazer nosso lápis preto. A gente pega uma tampa para essa fumaça preta tóxica que sai da queimadura do Presto Barba. E dali a gente pega um pozinho preto que sobra e usa aquilo como maquiagem. Passa na ponta de algum lápis ou na ponta de um cotonete. Hoje a gente dá início ao nosso processo aí de automake. Primeiro eu quero saber, que a gente se apresente. É muito importante que a gente se apresente, que a gente fale o nosso nome, que a gente fale os pronomes que a gente deve ser tratada. Bom, eu sou Carla, tenho 30 anos. Eu cuido assim da minha pele do jeito que eu sei, né? Sempre gosto de lavar o rosto com água gelada, passo um creme, então eu uso muita maquiagem. Então eu gosto muito de limpar a pele com aquela água boricada, né? Que pra tirar a maquiagem eu hidrato com isso também, né? Que ultimamente também tá caro, né? Essas coisas de pele. E vai ser uma experiência, porque eu quero saber também cuidar da pele, porque às vezes eu tenho até uns produtos que eu ganho, mas eu não sei usar. Entendeu? Porque é um gel pra pele que limpa, então é uma coisa interessante saber. E o processo aqui no teatro eu tô gostando muito, porque eu tô perdendo a timidez, sabe? A timidez de falar com as pessoas, com o público, com muita gente. Então tá sendo muito interessante pra mim, tô gostando muito. Quando eu perguntei como que vocês fazem pra cuidar da pele de vocês, eu não tava falando de produto, mas quais são os métodos e mecanismos? Quando foi a última vez que você defendeu a própria pele ou que você cuidou da própria pele? Seja acordar e se vestir, seja ir dormir e se cobrir, seja chegar e abraçar. I think that the leadership and the vision
will come from folks who have been incarcerated, because they, more than anyone else, knows what it's like to build new, loving, caring futures in the worst possible circumstances. O ano é 2023. Hoje, na cidade de São Paulo, inaugura Salão Zagner, um salão que promete ser especialista em mulheres trans e travestis. A gente leva teatro para lá porque a gente acredita que é importante. Mas mais importante é se a gente não precisasse. Se não tivesse para onde a gente levar nesse meio violento, injusto e... O Salão Zagner, ele é um texto que surgiu de um estímulo que a turma da prisão, a turma da prisão Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Essa turma era formada só por LGBTs e nós, no Teatro da Prisão, levamos jogos, brincadeiras e textos como estímulo. E aí, a gente caiu num texto que elas fizeram com a gente, que é as demandas. Elas começaram a escrever o que elas gostariam que tivesse. Grande parte desse texto tinha a ver com maquiagem, tinha a ver com processos estéticos. E aí, onde tem maquiagem e processos estéticos, um salão de beleza. A gente pensou nisso, perguntamos para elas onde vocês gostariam de estar, onde vocês gostariam que essa sala fosse, o que vocês gostariam que essa sala fosse. E aí elas trouxeram a questão, mais uma vez, só que agora falada, que elas queriam estar num salão de beleza. E elas vieram com esses textos que a gente colou nas paredes. Esses textos, eles me atravessam muito. E ao ler esses textos, eu ficava pensando o como a nossa identidade é muito forte. O como a nossa existência é incrível, assim. A gente luta diariamente para ser a gente. E isso passava pela minha cabeça cada palavra que eu lia delas, cada áudio que eu ouvia delas, cada coisa, assim, que a gente tinha como estímulo para poder escrever. Uma das questões que mais permeou o processo foi o que eu preciso para montar uma travesti. E eu pergunto para vocês. O que eu preciso para montar uma travesti? Fazer essa pergunta na rua parece uma pergunta idiota, velha, quase transfóbica, dependendo de como você vai fazer. E é óbvio que aí quando a gente tem um corpo travesti fazendo essa pergunta, ela perde esse caráter da transfobia, é inteligente dessa parte. Mas quando você faz dentro da prisão, ela já muda muito, porque a prisão faz exatamente o contrário. A prisão se pergunta como desmontar uma travesti. Porque você arranca os cabelos, você arranca a roupa, você arranca o nome, você arranca tudo. Você vai tirando tudo que tiver de feminino nela, né? E eu acho que o mais perverso do punitivismo é essa ideia da punição, né? Que é o que estrutura a prisão e a sociedade inteira e tal. É uma coisa também de perder a esperança de que é possível de outro jeito. Coisa um pouco mais subjetiva, assim. Então, tipo, as pessoas têm dificuldade de acreditar. Tanto quem passou cadeia, quanto quem acredita na cadeia, tá aqui fora, não tem a esperança, não consegue. Tipo, você conversa, você fala que existem experiências, você fala que as pessoas estão aprendendo a lidar de outro jeito com as coisas, mas ninguém tem a esperança de que é possível. Mesmo que você esfregue na cara, fala, tem um lugar que faz isso. Você vai falar, mas é só lá, não tem como isso dar certo. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa de instinto, de proteção, é também falta de esperança. Eles conseguem apagar qualquer chance de sonhar com isso. Era muito legal, porque além da gente contar com toda a coisa de assistir as peças do festival, de ver os trabalhos dos provocadores fractais que estavam ali compartilhando suas tecnologias, a gente também teve o acompanhamento da Walida. Tem a ver com compartilhar mesmo e pensar para onde podemos juntos caminhar, podemos juntos construir. A narrativa que é ficção visionária, ela se coloca com o objetivo de transformar, de mudar.
que é o Alida muito solícita, tava ali uma vez por mês, aparecendo no processo, e a gente criando 1000 formas de fazer ela conseguir acompanhar um ensaio, ou um debate, ou ela mesma dava alguma aula pra gente sobre a coisa da ficção visionária. And going back to the quote from Alexis earlier, abolition is not just about tearing down, but it is about growing and building the justice we want to see. I knew that this system was wrong and could not be fixed, but I did not have examples of what could exist instead of it. And I think a lot of people are in that place where they know that this is causing more harm than any good that it's doing. And yet we are all told that society can't exist without prisons, that we can't exist without prisons. We want freedom for all Black and poor oppressed people now held in U.S. federal, state, county, city, and military prisons and jails. We want trials by a jury of peers for all persons charged with so-called crimes under the laws of this country. Então, isso tem a ver com, em 1972, grupo já está clamando que todas as pessoas pretas e pobres fossem libertadas das prisões. They make it seem as if prisons have always been here, even though they are a new thing. And so I think it's important to be offering folks alternative visions of what real justice could look like in our communities. What would it mean to make sure that everyone had what they needed, and how would that significantly reduce the harm that we do to one another? Sejam muito bem-vindas a este encontro. Aquilo que negamos deixa de existir. O apagamento, o esquecimento, nos faz acreditar que não aconteceu. A arte como possibilidade de liberdade surge no desejo do encontro entre o teatro e as mulheres em situação de cárcere. Tentando responder a seguinte pergunta: pode a arte possibilitar momentos de liberdade para mulheres em situação de cárcere? A Azula nasceu em 2000 a cena curta estreou em 2011, com um desejo de falar sobre mulher. E aí, a gente ficou, não, mas o que a gente vai falar da mulher? É um universo imenso, universo imenso. Aí eu falei, gente, tem a minha mãe, porque aí começa aí também. Porque assim, aí, para chegar lá no Banho de Sol, na penitenciária, para fazer esse projeto, eu acho que atravessa muito minha história de vida também, desse olhar para uma mulher em situação marginal, porque a minha mãe, meu pai separou, e ela foi para a rua, ela viveu na rua, ela se prostituiu, ela teve muitas experiências de ser presa, nunca muito tempo, sempre assim, ela era libertada, ia na rua, briga, droga, cabaré, mas ela viveu na rua 2 anos, depois casou com um caminhoneiro e a gente retomou o contato, mas ela teve esse momento. E aí, o primeiro espetáculo da Azula é As Rosas no Jardim de Zula, que fala da história dessa mulher e dessa experiência, desconstrói essa figura da mãe, né, esse tabu da maternidade perfeita, essa relação mãe-filho, né, mãe que abandona é crucificada e o pai, isso é um lugar comum, e fala com amor dessa relação. E foi aí, aos 8 anos de idade, que ela ficou sabendo dessa verdadeira história. Ela ficou sabendo do abandono da mãe iniciada em casa, ela ficou sabendo do fato de ter outros irmãos biológicos, do fato da consolação não ser sua mãe biológica. A Glau é coordenadora do núcleo. Eu tenho um núcleo de pesquisa em teatro para educadores lá no Galpão Senhor, no espaço do Galpão. E aí, essa proposta do núcleo de pesquisa é aberta para professores, artistas, professores, tal, que querem, né, trabalhar e fazer troca, compartilhamento. E a Thalita estava trabalhando com terceira idade, né, tá? Sim. E aí eu falei dessa experiência na turma, assim, né, tá? Sobre porque aí falava sobre a escola pública, experiência na comunidade, experiência em projeto sócio, falando das várias possibilidades, né, de como arte e educação. E aí a Thalita propôs, falou,
parte da penitenciária me interessa também. Aí eu falei, vou lá. E aí a gente propôs o projeto A Arte como Possibilidade de Liberdade. E era um projeto de 3 meses. Só que foi muito sensacional. Elas queriam continuar, a gente também. Era voluntário, sem financiamento nem nada. A diretoria topou e a gente continuou. Só que é isso, assim, a gente durou lá 1 ano e todo mundo fala, vocês duraram muito. No sistema prisional e arte não caminham juntos, eles expulsam mesmo, foi o que fizeram com a gente. Descobrimos o tabuleiro e lá estava eu. Cenoura com cobertura de brigadeiro. Gosto de infância, né? Nós rindo, animadas, já acostumadas com o demorado ritual de toda entrada, quando aí alguém falou, com cobertura não pode. É a partir do encontro com as mulheres, é a partir, assim, o encontro com essas realidades, com essas pessoas, que nos traz o caminho do processo de criação e também da escrita da dramaturgia. Tá tudo ali. A criação vem dessa escuta e desse encontro que a gente promove. A primeira experiência de teatro de todas essas pessoas, ela já estava atrelada a um edital público, com prestação de contas, Então, não foi como acontece com a maior parte das primeiras experiências de teatro, que é num curso, é numa oficina. Não, já começou num trampo, e inclusive esse trampo, mesmo que eu não queira estar nele, de uma certa forma, ele me ajuda na minha sobrevivência. Porque a gente tá falando de pessoas que têm atestado de antecedente criminal. Como que arruma trampo? Essas pessoas tinham essa questão de... Eu tô aqui 1 hora porque eu quero, outra hora também, tipo, não tô dando conta. Porque são pessoas que não tiveram possibilidade de viver ao longo das suas vidas uma experiência de rotina que fosse saudável. E aí a falta dessa rotina criava um colapso dessa coisa do tipo, nossa, mas por que eu tenho que estar 3 ensaios por semana aqui? Por que eu tenho que estar aqui no horário? Por que eu não posso... Por que a minha falta é tão... Porque, entende? A gente não tinha conseguido construir ainda essa relação de que, gente, teatro é uma arte da presença. Se um não tá, já tá tudo quebrado, já tá tudo faltando, né? É um processo... triste, né, no mesmo tempo, mas mesmo que sobrou 3, a gente já resistiu, porque muitas que não continuaram o processo, porque ficaram mesmo, porque é um projeto, não é um trabalho, a gente não ganha um salário mínimo para estar aqui, a gente ganha uma bolsa para estar 3 vezes por semana, então para muitas teve dificuldade, muitas não conseguiram controlar seus vícios, né? Voltaram para a rua, se jogaram, porque não tem políticas públicas que nos acolhem, né? Para não estar acontecendo esse tipo de coisa com nós, né? Mas, enfim, a gente é muito vulnerável. Infelizmente, elas não conseguiram chegar. Todo dia acordar. Olhar pro relógio, que não é de parede, que não é de pulso, que não é de celular, que não é nem solar. É só essa goteira rala da pia mesmo, marcando o metrônomo, cada tempo a mais que permanecemos aqui. Na escrita do texto, eu sou um pouco próxima da Cooperativa Libertas, que também é uma cooperativa que com pessoas com vulva que saíram do sistema carcerário, né? Então a gente tinha feito um projeto, eu trabalho no SESC, né? A gente tinha feito em 2018 um projeto longo, acho que foram 5 meses, que chamava Encarceramento em Massa não é Justiça, com a Rede de Justiça Criminal. Aí ali eu fiquei muito próxima, né, desses movimentos, dessas discussões, participando das rodas de conversa e fazendo as atividades com a Libertas e tal. Aí foi ali que eu comecei a pensar, né, na importância da discussão do tema e também de nunca ter visto no teatro, né, você agora falou desse histórico, assim, nas artes cênicas. E aí, quando ligou com a história de escrever da dramaturgia com a escola da história da Luana, eu achei que poderia ser o tema, assim, né? Mas é isso, assim, cada uma tem as suas histórias pessoais também, né, assim. Então isso foi se imbricando, né, a gente foi encontrando um locus comum que por vezes ele não é discutido, não é falado, mas que quando a gente resolve expor o tema, a gente encontra
essas ligações, né? Descobrindo a cada pessoa que foi entrando para participar do processo. Cadê, Lúcia? Cadê o quê? O Manuel. Que Manuel? Ô, Lininha, se liga. Tá aí falando que não quer saber de mais ninguém, já tá um tempão sem íntima. Conta aí pra nós. E aí eu fico pensando muito nessa nossa esquerda que fica muito romantizando as coisas, né? E aí não tratando as pessoas como seres humanos, né? As mulheres, elas vão errar, né? As pessoas todas LGBTs vão errar, vão ser abusivos, vão dar várias mancadas, vão ser pessoas como qualquer outra pessoa. E eu acho que um cenário que a gente vem já de alguns anos, romantiza muitos lugares, né? Eu acho que essa peça, a Bárbara traz esse lugar de humanizar mesmo. As pessoas erram, as pessoas voltam atrás, elas vão de novo, elas estão em diversas relações. Enfim, isso eu gosto muito disso, porque não é nada muito romântico, gente. Porque é isso, tá preso não é romântico. Né? Existem várias violências lá dentro, aqui fora, lá ainda mais, umas com as outras, e é muito comum a gente, né, reproduzir violências aonde quer que esteja, principalmente na prisão. O que foi, menino? Tá chorando por quê? O que foi? Fala, Nino. Ela disse que eu não tenho mãe. Ah, é? Ô, Nino, eu tô aqui, tá? São altos e baixos, né? Assim, de várias coisas. As violências e os imaginários para buscar uma certa liberdade, seja no pátio lavando a roupa e movimentando aquilo para que aquilo seja transformado em uma canção, em uma dança, em uma fúria em dança. E até os movimentos também dos cavalos, né? Esse momento que a gente está muito junta, porque a gente sente que juntas somos mais fortes, mas ao mesmo tempo a gente não quer mais ver ninguém. Porra, todo dia é a mesma coisa, todo dia eu tenho que olhar pra sua cara. Então acho que é isso também, né? Que a gente acaba vivendo fora, mas de outro jeito. A gente tem possibilidade, a gente pode fazer escolhas. Eu posso escolher não estar aqui te vendo, mas dentro da prisão não, né? Eu preciso te ver, eu preciso dividir a cela com você. E aí como que a gente resolve isso, né? Acho que ela traz também esses nuances, imaginários de sobrevivência dentro desse espaço. Ô mãe, oi. A senhora não sabe o que eu sonhei hoje. O que você sonhou, meu filho? Que a senhora era um cavalo assim, bem grandão. É, maior que a nossa casa, mãe. Ô mãe, e era tão pretinho que não tinha um fiozinho branco no meio. O cabelão era tão comprido, mãe. Era enorme. A gente tem feito aqui uma pesquisa para entender quais têm sido as relações das artes cênicas com o abolicionismo penal, mas antes disso com o sistema carcerário em si, porque os primeiros movimentos que vão lá desde a década de 20, para pensar teatro na prisão no Brasil, ainda se tinha uma perspectiva do teatro como um lugar para humanizar a prisão. Né? Como é que a gente tenta fazer daquele lugar um lugar menos sofrido, menos doloroso. E a gente vai chegando no lugar e chega uma relação de pensar, não tem por que humanizar a prisão, tem que acabar com a prisão, não pode existir. Né? Por que a gente, enquanto sociedade, insiste em responder aos erros que a gente comete como sociedade com mais violência? Né? Então, eu acho e acredito muito nesse potencial da gente pensar a arte como lugar para imaginar esses outros lugares, essas outras possibilidades. Tanto de enxergar essas pessoas, que são seres humanos, como também de pensar alternativas para o que é o sistema punitivista que a gente está aqui e que encarcera. A gente vive no terceiro país que mais encarcera a gente no planeta. Isso é foda, né? Ou faz então assim, um caminho para cá, logo saindo de São Paulo, faz essa curva aqui, ó, e vai chegando até aqui, que deve ser Bolívia, para depois cair para lá, que é o Paraguai, para daí então cair para cá, que deve ser Peru. E a gente foi começar o trabalho com um elenco de 8 pessoas. E a gente tinha uma lista de suplentes. Só que as suplentes já foram dando conta das vidas delas. E as pessoas que estavam ali, tinha algumas que não davam conta da rotina. É muito difícil viver rotina desse jeito. Pra gente que faz teatro, isso é uma coisa que eu falava muito com os artistas que passavam pelo festival, e até alguns outros artistas foram cruzando o meu caminho nesse tempo, e as pessoas falavam, gente, mas pra gente que é ator de teatro, que já faz só um tempão, a gente chapa pra poder fazer produção, porque é difícil bater agenda, porque a gente tem mais coisa pra fazer, porque é super complicado, imagina ali. Então assim, era óbvio que o projeto ia ter esses atravessamentos. Só que eles foram de um jeito muito mais radical, porque uma semana antes da peça estrear, a gente tinha 5 pessoas no elenco.
foi uma das perguntas que a gente se fez ao começar o trabalho do projeto Mulheres Possíveis, Corpo, Gênero e Encarceramento na Penitenciária Feminina da capital. Acho que foram várias outras perguntas que surgiram antes e durante o processo, né? E essa foi uma que nos fez também, além de propor ações lá dentro, propor ações aqui fora, né? E provocar outras pessoas a pensar sobre a situação do encarceramento feminino e, enfim, do encarceramento em massa como um todo, mas com um olhar para a questão do encarceramento feminino, né? Que era um pouco da onde a gente estava, do lugar que a gente estava falando. Não, uma coisa que eu tava ali pensando, né, que assim, a gente sempre sente esse chamado, né, de querer estar lá dentro. E eu acho que a gente já se perguntou, né, assim, quanto também a gente não tá, então, entrando numa engrenagem, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é um chamado, assim, porque também quando a gente está, a gente vê a necessidade de estar, né, de, tipo, dar atenção ao que tá lá. E também porque, de alguma maneira, é uma ponte com aqui fora, né, assim. O trabalho da arte acaba contribuindo muito, assim, sabe? Para se manter mesmo, né? Se manter com os pés no chão, né? Para conseguir, sei lá, né? Fazer coisas e continuar bem. O que eu ia falar é que nessa última vez que a gente foi, eu perguntei assim, vocês sabem, né? Alguém não conhece esse termo? Ninguém conhecia o termo abolicionismo penal naquela roda, naquele momento. E a gente achou que seria mais possível até que elas já conhecessem, sabe? Então, assim, essa mínima circulação de informação, de atualizações do tema, é só quando alguém entra, né, que acontece. Acho que a gente trabalha muito nesse fluxo, né, de entender que sim, a sua história é importante, é única, mas assim, você não está aqui por causa só dela, você também está por fazer parte de uma coletividade, enquanto mulher negra, enquanto mulher periférica. Então, acho que é muito isso. Então, é a coisa da troca de informação, é a coisa de uma formação mesmo sobre termos, né? O abolicionismo penal, outros termos que a gente leva para lá. E sem também colocar fora essa dimensão também do que é meu, que é próprio, o que é que eu tenho para contar aqui, né? Então, acho que o Mulheres Possíveis está o tempo todo construindo em cima disso, assim. Muito também esse aspecto da nossa competência, que é artística, que é o fazer arte como ferramenta, como a Bia já disse, e também como subversão, né, de um estar no mundo que também propicia a qualidade de estar no mundo de uma forma mais presente, mais ativa, e como nosso papel de micropolítica nesse embate com um sistema que é gigante, é bem azeitado e está aí funcionando há tanto tempo, oprimindo corpos. Então, a arte como política, como revolução e também como instrumento de ser e estar no mundo de formas diferentes. Eu estava falando, né? Eu comecei a me enxergar mais e até a buscar, a lapidar muita coisa que estava acumulado dentro de mim, porque abordavam temas que despertavam aquilo que estava dentro de mim, que às vezes eu não sabia o sentido daquilo. E aí isso começou a me ajudar como terapia mesmo, porque os temas que eram abordados lá, eu posso ter uma voz, eu posso me expressar, eu posso lutar. E isso
o bacana, né? Porque são vários tipos de temas que é abordado e começa a despertar um olhar diferente da própria pessoa que está vivenciando aí dentro. Então eu passei por vários tipos de séries de coisas que às vezes eu digo, mas sou eu que passei? Não, mas a minha voz precisa sair fora. Eu preciso que o mundo descubra. E vocês fazem isso, plantam um pouquinho em nós para que a gente crie a asa de poder lutar. Tem uma cena no espetáculo que ela não foi para dramaturgia na publicação, porque ela foi escrita 3 dias antes da peça estrear. Que foi justamente quando aconteceu esse colapso com o elenco e que, enfim, acho que cabia. É a cena que fala das ausências, né? Eu tinha uma preocupação de que essas ausências, tanto para quem assiste quanto para as meninas que ficaram, elas não acabassem também sendo punidas de uma certa forma. Tipo, de que as meninas olhassem e falassem, ai, tá vendo como ela foi cuzona? Como que ela foi cuzona e, tipo, caiu fora, abandonou a gente, ou como que não sei o quê. Quando, na verdade, a gente tá falando de corpos que estão lutando pela sua própria sobrevivência. É difícil construir comunidade quando você não tem a sua sobrevivência garantida. Quando você não tem um teto garantido na cabeça, quando você não tem comida garantida na mesa. Isso é difícil. E eu tinha uma preocupação de como que, apesar de aquilo mesmo ser muito difícil, porque foi um processo super difícil, eu tive crise de pânico o processo inteiro, passei também por uma série de violências, como todo mundo foi atravessado por isso, porque não tinha como ser de outro jeito. A gente estava falando de corpos que a linguagem estava sendo atrelada à violência, e essas ausências não podiam ser punidas justamente por isso. Era só um kit mágico, minha necessaire, meu estojo trágico. Portanto, transportando utensílios vastos, de um destino multidor, era apenas eu e o William, a gente se conhece em 2013, e aí nesse período a gente se encontra e a gente começa a conversar sobre os nossos desejos, sobre os trabalhos que a gente vinha fazendo naquele momento e sobre os desejos futuros, né? Que necessariamente não eram nos lugares onde a gente estava desenvolvendo processos artísticos. Eu compartilho com o William um pouco da minha história, da história da minha família e de alguns índices de encarceramento. E aí, na troca, o William também compartilha, então a gente se encontra na arte, a gente compartilha as nossas histórias e aí surge o tema. Então, a corpórea vem depois do res. Então, eu chamo o William, entro com ele para uma sala de ensaio e falo, quero, a partir do trabalho dele, de ator na cena, eu peço para que ele me provoque e ele prepare esse corpo para dizer um pouco dessa história, da minha vida, né? E aí, óbvio, permeado, né? E recheado também de todas as experiências que ele também teve. Uma das coisas que a gente pensou muito na época é que a gente não vem do sistema, a gente não foi lá dentro, né? Então, uma das coisas que a gente pensou muito é, então, como que a gente levanta um trabalho que fosse um trabalho físico e que a gente fizesse com que as pessoas sentissem o que a gente imagina que é passar por esse lugar, entendeu? Para fugir da ideia de mais um corpo preto contando uma narrativa. Não é que o que a gente é contra, é que enquanto pesquisa não era o que interessava para a gente. Aí a gente entendeu, junto com a Malu, que a gente precisava de ter uma companhia, porque o que a gente tinha era uma pesquisa e não só um trabalho. E aí surge a corpórea. Tem uma coisa que a gente discutia muito também, era sobre esse encarceramento do corpo feminino, e aí com esse recorte de gênero e raça, que é onde que estão essas prisões antes de fato entrar nesse lugar. Então, é tranquilo uma mulher andar de ônibus? É tranquilo no metrô? Não é tranquilo em lugar nenhum, não é tranquilo nem comprando uma pinga na esquina. Então, tipo, esses lugares de pequenos cárceres, né, que a gente foi começando a pensar também para colocar eles na cena, para a gente também não, para no nosso caso, a gente não ficar falando de uma coisa muito que estivesse distante dos nossos corpos, não da nossa experiência, mas dos nossos corpos.
nossa tentativa era que as pessoas assistissem e que elas, a qualquer momento, se sentissem capazes de fazer. Né? Porque é isso, a gente agacha, a gente anda, a gente vira, a gente senta, a gente cai, a gente levanta. Mas tem uma coisa que eu comecei muito a estudar por conta, nessa ideia meritocrática das coisas. E que parece que a meritocracia que todo mundo diz, só o branco tem, o negro não tem. Às vezes não é só nesse lugar. Esse lugar talvez seja o auge dele. Mas quando você pensa em como produzir o seu espetáculo, às vezes você pensa meritocraticamente. E o fato de alguém se irritar porque alguém saiu, porque ou vai cuidar de uma irmã, ou vai cuidar da vida, ou vai arrumar um emprego, né? A gente pensa de uma forma meritocrática, a gente pensa no trabalho. Sim. E isso é muito foda. Porque o tempo inteiro a gente acostuma. Quem não quer fazer uma boa imagem? Quem não quer ter uma boa luz? Quem não quer ter um bom espetáculo para que a casa fique cheia? Né? Então, isso é pensar meritocraticamente também no nosso fazer. E aí essa era a minha questão, como é que a gente trata essas ausências? A gente faz de conta que essas pessoas que estavam aqui antes da peça acontecer, elas nunca existiram? A gente finge isso? Ou a gente vai fazer com que essas pessoas, a gente revele mesmo que elas não estão lá e aí de uma certa forma a gente acabe culpando elas e aquilo matutou na minha cabeça de um jeito ruim. E aí eu lembro que eu tava no metrô, indo pro ensaio com as meninas e pensando, como que faz? Como a gente costura? A Lígia teve um trabalho tão cuidadoso de tentar fazer uma dramaturgia que aproximasse das pessoas. A gente foi tentando construir uma encenação. Como que é? Não dava pra simplesmente jogar algumas cenas fora. E aí eu comecei a ter falta de ar, comecei a chorar no metrô. E aí baixou a capricorniana ali e falei, para! Faz alguma coisa. Eu catei o celular e comecei a escrever a cena. Aí eu lembro que eu tava mandando mensagem, tava escrevendo a coisa, mandei pra Lígia, falei, Lígia, olha, dessa vez eu nem vou conseguir trocar uma ideia direito com você. E aí eu fui levei essa cena pra gente fazer, né? E quando eu cheguei pras meninas, imagina, 3 dias antes, elas já estavam com umas cenas que elas tinham que rebolar ali pra conseguir repor as ausências. Eu chego pra elas e falo, gente, eu trouxe uma cena nova. Elas queriam me matar. Você tá louco? Você vai fazer cena nova? O quê? O Eugênio Lima tava no dia, porque ele tava fazendo lá a provocação fractal dele com a construção da trilha junto com as meninas. Ele também olhou meio assim, do tipo, que porra é essa, né? Tinha acabado de falar pra ele, olha, duas pessoas saíram e tal. E aí ele ficou assim, que diacho é isso? E a gente falei, gente, vamos ler pra ver no que vai dar. E aí a hora que a gente começou a ler, as meninas estavam lendo e tal, e aí elas têm uma parte, uma fala naquele texto que elas falam assim, e a nossa ausência é responsabilidade de vocês que estão aí na plateia, porque a prisão, isso é uma coisa que eu sempre entendi desde que eu comecei esse rolê do abolicionismo penal. Ela é responsabilidade de quem tá livre. Ela é responsabilidade minha, ela é responsabilidade sua, ela é responsabilidade de todo mundo que tá livre. Porque só existe quem tá preso porque existe quem tá solto. E que é conivente com a coisa da prisão. Então a ausência daquelas meninas também são responsabilidade de quem tá na plateia. E aí a alternativa era essa. Então vocês que estão na plateia, vocês têm que cumprir com essas ausências dessa forma. E no final das contas, e eu lembro quando a gente leu esse trecho, todo mundo começou a se olhar, o Eugênio olhou também assim, a gente ficava... Nossa, é isso, precisamos decorar isso aqui, vamos fazer. E deu um gás, deu um clima, porque deu uma relação para as meninas do tipo, a gente não precisa carregar esse peso, a gente pode fazer isso de um jeito mais leve. E eu lembro que aquela cena deu uma motivação, deu um gás muito interessante para a coisa funcionar. Eu
eu acho sim muito bonito e poderoso as meninas irem lá, contarem partes das suas histórias, falarem dos seus sonhos e construírem a partir disso uma dramaturgia que faz pensar sobre prisão. Mas e o público? Só assiste e vai embora? Tipo, não é isso que eu tô interessado. O público também tem que ter participação ativa, assim como uma pessoa que tá livre tem que ter participação ativa na soltura de quem tá presa, no fim das prisões. Senão a gente não vai conseguir construir isso, não tem construção comunitária. Então, quando aquela cena surge, ela traz pra dentro do jogo, ela traz pra dentro da cena essa possibilidade. É lógico, a gente vai estrear muito frágil. Porque a gente tinha 3 pessoas dando conta de uma peça com 8. O teatro não é lugar pra quê? O teatro é onde todas as coisas e todas as relações elas vão aparecer, elas vão se mostrar. Você pode mentir o que você quiser do lado de fora, em cena não tem como. E essa construção do processo, ela foi muito poderosa, assim, para como as coisas foram se dando e foram acontecendo, né? It is an honor beyond words. The play is incredible. It is beautiful. It is moving. It's dynamic. It is honest. It is funny. It is heartbreaking. And most of all, it is hopeful. And I still can't believe that my work helped to inspire such an incredible piece. And I am just so thankful to everyone who put so much time and energy into it. I think that this is so powerful, obviously here in Brazil, but I think it is something that should be seen around the world. And I hope that it becomes an example for others to be able to tell their own stories in a way that will change the world. The most clear example of visionary fiction is the piece around Maria and dreaming what happens when people do harm to one another and how do we take care of people so they don't ever get to the place where they do harm. And that is beautiful and powerful. And the ways that the performers embrace these histories of resistance and liberation from the ancestors, as well as from the lineage of other trans women and other folks who have been incarcerated, that is visionary fiction as well. I think for me, my book, Angels with Dirty Faces, is about telling the harsh realities of prison, talking about the ways that prison itself is violence, just as it exists every day, and showing the ways that people within those systems maintain their humanity and grow their humanity and take care of one another, and that is the nexus, that is the foundation for the new just futures that we need to build. And I think that every minute of the play encapsulates that. I think that the performers do everything I hoped and a million things more by bringing their expertise, by bringing their poetic voices, by bringing their beautiful hearts to telling those stories in a way that shows that they have not only resisted, but they have won by being here, by being in community, and by being so beautifully human. Para que juntos podemos fazer aquilo que eu não quero, aquilo que eu não quero, e aquilo que eu não posso fazer sozinho.
Thank you.